Olá! Hoje a gente vai fundo num tema, assim, essencial, né? A oração. Olá, pois é, um tema central. Temos aqui um material bem rico, reflexões do Hernandes Dias Lopes, Arival Dias Casimiro, Luciano Subirá. Exato. E a pergunta que fica é, por que orar se Deus já sabe de tudo? Como funciona isso, né? Vamos tentar entender melhor. Isso. E, olha, as fontes que a gente vai ver tratam a oração não como uma formalidade, sabe? Mas como algo vital. Uma conexão mesmo. Uma conexão profunda, histórica. Vamos ver exemplos da Bíblia, o jeito que Jesus ensinou. O papel do Espírito Santo também, né? Sim. E até essa questão da insistência, da vontade de Deus. É bastante coisa. Um ponto que me chamou a atenção logo de cara foi essa linha histórica da oração. Sim, muito forte isso. Desde Abraão, Moisés, Davi, os profetas, até João Batista e o próprio Jesus, todo mundo orava. Exato, é uma marca registrada, né? E é curioso que os discípulos pedem, ensina-nos a orar, justamente por verem Jesus orando. Eles sabiam que João Batista também ensinava os dele, né? Perfeito. Eles viram algo ali, uma prática, uma conexão que eles também queriam. E Jesus não só deu o exemplo. Ele ensinou um modelo. Isso, o Pai Nosso. Que, assim, em Lucas 11 e Mateus 6, ele inverte a nossa lógica comum, né? Como assim? Começa focado em Deus, o nome dele, o reino dele, a vontade dele. Só depois vem as nossas necessidades. Ah, tira o foco do eu, né? Exatamente. Coloca Deus no centro, reconhece ele como Pai, que é próximo, e celestial, que é soberano, transcendente. E falando nas necessidades, o pão nosso de cada dia. Isso é interessante. Sim, simboliza dependência diária, né? Não é sobre acumular, ter luxo. É o necessário para hoje. Isso. E pede perdão também, né? Mas olha a conexão. O perdão que a gente recebe está ligado ao perdão que a gente dá. Exato. E livramento da tentação. Cobre áreas bem práticas da vida. E tem mais, né? O Arival Dias Casimiro fala da oração no Espírito. O que seria isso exatamente? Bom, ele pega lá de Efésios 6, 18. A ideia não é só que o Espírito Santo facilita o acesso a Deus, sabe? É mais profundo. É reconhecer que a gente é limitado. Como Paulo diz em Romanos 8, não sabemos orar como convém. Nossa, quer dizer que essa dificuldade que às vezes a gente sente, ela é real? É prevista? Pois é. E o Espírito Santo entra aí. Ele nos ajuda nessa nossa ignorância, nessa fraqueza, e intercede por nós. Que demais isso. Tirou um peso, né? Com certeza. E Casimiro também destaca aqueles 4 todos, lembra? Lembro. Orar com toda a oração e súplica, Com todo o tempo. com toda a perseverança. E por todos os santos. Ou seja, não só por mim, né? Combate o egoísmo na oração. Faz todo sentido. E essa questão da perseverança? É outro ponto forte. O Hernandes Dias Lopes comenta a parábola do amigo importuno, lá em Lucas 11. Aquela do amigo que bate na porta de madrugada? Essa mesma. O ponto ali não é que Deus é como um amigo chato que a gente tem que vencer pelo cansaço. Ah, bom. É o contrário, é um contraste. Se até um ser humano que está incomodado atende pela insistência, imagina Deus que é Pai, que nos ama. Ele quer atender, né? Exato. E os verbos lá, pedir, buscar, bater, no grego estão numa forma que indica ação contínua. É para continuar, para insistir. Entendi. Mas aí vem a pergunta do Luciano Subirá, que é bem direta, né? A pergunta clássica. Se Deus já sabe de tudo, se a vontade dele é soberana, por que a gente precisa pedir? Por que ele espera a nossa oração? Olha, a proposta do Subirá é bem interessante. Ele não diz que a oração é para informar Deus. Óbvio que não. Ele é onisciente. Certo. Mas ele usa os textos, tipo o Salmo 115, 16, que fala que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Autoridade delegada? Tipo isso. A ideia é que Deus, ao dar essa autoridade, estabeleceu que a sua ação aqui na terra, muitas vezes, ela é Convidada. né, Ou autorizada pela oração humana. uma requisição legal. E como ele diz, É uma forma de colocar. Funciona como um convite nosso para que a vontade dele, que é perfeita lá no céu, aconteça aqui na terra. mas isso não soa meio burocrático, tipo, Deus precisa da nossa permissão? Eu entendo a pergunta, mas acho que a ênfase é mais na parceria, sabe? No respeito a essa autoridade que ele mesmo deu. Não é que ele precise, mas ele escolheu agir em resposta à nossa busca.
ao nosso alinhamento com Ele, em a nossa vontade com a dele. Exato. E também, de alguma forma, abre esse caminho para a ação dele aqui. Tiago 4,2 diz isso, né? Nada tendes porque não pedis. Precisamente. E claro, é fundamental orar segundo a vontade de Deus, como 1 João 5 fala. Isso garante a resposta. Mas e se a gente pede errado? Aí entra a figura do Pai perfeito de Lucas 11. Ele não vai dar pedra se a gente pede pão, nem serpente se pede peixe. Mesmo que a gente peça sem saber direito, ele dá o que é bom. E o melhor presente? O próprio Espírito Santo, para quem pede. Essa é a maior dádiva ali. Ok, então tentando juntar tudo isso que a gente conversou. A oração é tipo a respiração da alma, né? Boa imagem. Tem raízes históricas, foi modelada por Jesus, tem a ajuda do Espírito Santo para nossa limitação Exige perseverança, constância. e busca esse alinhamento com a vontade de Deus. E essa ideia do subirá, da oração como uma chave, né? Que permite a ação de Deus na nossa realidade. Exatamente. É uma prática relacional, super dinâmica e vista como indispensável nessas fontes. Fica então aquela reflexão, né? Se a oração tem mesmo esse poder de convidar a ação de Deus para a Terra, quanto do que Deus quer fazer pode estar, assim, esperando que mais gente faça esse convite, sabe? De forma persistente, alinhada com Ele. É algo para a gente pensar, né? Com certeza. Uma reflexão importante. Bom, por hoje é isso. Até a nossa próxima análise. Até a próxima.